Nosso próximo contrato é o contrato de transporte, um contrato bastante comum no nosso cotidiano, seja o transporte de pessoas ou o transporte de coisas. Pelo contrato de transporte, o transportador se obriga, mediante determinada remuneração, a transportar de um lugar para o outro pessoas ou coisas por meio terrestre, rodoviário ou ferroviário, aquático ou aéreo. O contrato de transporte é identificado por se tratar de uma obrigação de resultado do transportador, diante da cláusula de incolumidade, de levar a pessoa ou a coisa ao seu destino com total segurança. Nos contratos de transporte, nós temos algumas convenções internacionais, a Convenção de Varsóvia e a de Montreal, que são tratados internacionais, dos quais o nosso país é signatário e que prevêem limitações de indenização em caso de perda ou atraso de voos, extravio de bagagens, em viagens internacionais de transporte aéreo. A Convenção de Varsóvia, que sempre teve no Brasil força de lei ordinária, havia uma certa divergência sobre a sua aplicação diante das normas do Código de Defesa do Consumidor. O STJ entendia que não prevalecia a convenção, mas sim o CDC, que determina uma reparação integral. Mas o STF, em sede de repercussão geral, entendeu que a Convenção de Varsóvia e de Montreal devem ser aplicadas para os casos relacionados com o transporte aéreo internacional, ainda que envolvam relação de consumo. Tá? Então, diz o seguinte, o julgado é o recurso extraordinário 636.331 do Rio de Janeiro. O informativo é o 866. Nos termos do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e os tratados internacionais limitadores de responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Então, as convenções internacionais, elas são aplicáveis no transporte aéreo internacional. Agora, no transporte nacional, ainda que aéreo, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, se a relação for de consumo, ou as disposições do Código Civil, se a relação não for de consumo. No transporte de pessoas, o transportador se obriga a remover uma pessoa e sua bagagem de um lugar para o outro. O transportador ele tem uma série de deveres. A obrigação assumida pelo transportador é de resultado. Ele tem uma responsabilidade objetiva de levar a pessoa sem qualquer dano à sua saúde, à sua integridade física e também sem qualquer dano à bagagem da pessoa. O artigo 734, ele permite que o transportador exija uma declaração de valor da bagagem para fins de fixação do limite de indenização. Mas, se a relação for de consumo, o artigo 6º, inciso 4 do CDC consagra o princípio da reparação integral dos danos e afasta qualquer possibilidade de limitação, de tarifação da indenização. Ainda no contrato de transporte de pessoas, a culpa de terceiro, o fato de terceiro, ele não elide a responsabilidade do transportador. O transportador ele pode acionar o terceiro em ação regressiva, mas ele responde perante as pessoas ou o transportado por danos causados a essas pessoas. O transporte feito de forma gratuita, por amizade ou cortesia, popularmente denominado carona, não se subordina às normas do contrato de transporte. Nesse sentido, nós temos a súmula 145 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê que no transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave.
Não se considera gratuito o transporte quando, embora feito sem remuneração, trouxer ao transportador vantagem indireta. É o que prevê o artigo 736, parágrafo único do Código Civil. O transporte de pessoas, ele envolve levar a pessoa de um lugar ao outro, assim como a sua bagagem. O transporte da bagagem é uma obrigação acessória do contrato de transporte de pessoa. Uma vez adquirido o bilhete de passagem, o passageiro adquire o direito de transportar consigo a sua bagagem. O pagamento da bagagem só poderá ser exigido se houver excesso de peso, tamanho ou volume de acordo com as normas especiais que regem cada modalidade de transporte: terrestre, aéreo, marítimo. O transportador ele não pode recusar passageiro, salvo nos casos previstos nos regulamentos, ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado justificarem essa recusa. Não há, na maioria das vezes, uma relação de consumo. Como na verdade, há na maioria das vezes do contrato de transporte uma relação de consumo. Então, são aplicáveis as condições do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 741, ele prevê ser dever do transportador concluir o percurso diante da interrupção da viagem por qualquer motivo, ainda que imprevisível. Vou contar aqui um fato pessoal de uma aplicação desse artigo 741. Quando eu fazia concurso público para magistratura, eu fui fazer o concurso da magistratura de Santa Catarina e contratei um transporte terrestre, fui de ônibus, de uma empresa de ônibus lá que trabalhava no Paraná. E aí, no meio do caminho, quando a gente estava próximo a Curitiba, o ônibus que nós estávamos pegou fogo no meio da rodovia. Nós descemos do ônibus e aí a concessionária da rodovia, a polícia, fez o transporte das pessoas, depois de algum tempo, até um posto de combustível ali próximo. E, na sequência, um tempo depois, a empresa do ônibus enviou outro ônibus para que fosse concluído o trajeto até Florianópolis, que era o destino final dos passageiros. Então, o incidente do incêndio no ônibus talvez tenha sido um fato imprevisível. Eu não sei qual foi a causa do incêndio, nunca fiquei sabendo. Mas ainda assim, a empresa é obrigada a concluir o trajeto. Então, ela encaminhou para um novo ônibus para que levasse os passageiros até o destino final, que era Florianópolis. Além dos deveres do transportador, o passageiro ele também deve seguir uma série de normas. Ele tem diversos deveres a serem cumpridos. Ele sujeita às normas estabelecidas pelo transportador, constantes no bilhete ou afixadas à vista do usuário. Deve se abster de praticar atos que causem incômodo ou prejuízo a outros passageiros, atos que danifiquem o veículo, que dificultem ou impeçam a execução normal do serviço. Se o passageiro incorrer em práticas proibidas, se o prejuízo sofrido por pessoa transportada for atribuível à transgressão de normas pelo próprio passageiro, o juiz ou juíza pode reduzir equitativamente a indenização na medida em que a vítima houver concorrido para a ocorrência do dano. Essa é a teoria da causalidade adequada. Então, imaginem que o passageiro deixou de colocar o cinto de segurança, deixou de seguir uma regra de segurança, não só da empresa, como do Código de Trânsito Brasileiro. No caso de acidente, se ela sofrer danos físicos, a conduta dela contribuiu para o resultado do dano. Então, nesse caso, o juiz pode reduzir equitativamente o valor da indenização. É possível que o passageiro desista do transporte contratado? Sim, é possível a resilição unilateral pelo passageiro, a previsão é do artigo 740 do Código Civil, e nesse caso o transportador ele tem direito de retenção de até 5%
da importância a ser restituído ao passageiro, a título de multa compensatória. Se o passageiro desiste antes da viagem, é possível a resilição unilateral, desde que o passageiro comunique o transportador em tempo de a passagem ser renegociada, em tempo da passagem ser vendida para outro passageiro. Se a desistência ocorre depois de iniciada a viagem, é facultado ao passageiro desistir do transporte, tendo direito à restituição do valor correspondente ao trecho não utilizado, desde que fique provado que outra pessoa haja sido transportada em seu lugar. E no caso de não embarque, em caso de ausência de embarque do passageiro, o passageiro ele não tem direito à resilição unilateral, por regra, e não tem direito ao reembolso do valor da passagem, portanto, salvo se conseguir provar que uma outra pessoa foi transportada em seu lugar, caso em que lhe será restituído o valor do bilhete não utilizado. O artigo 742, ele prevê o direito de retenção sobre a bagagem do passageiro e outros objetos pessoais pelo transportador para garantir o pagamento do valor da passagem que não tiver sido feito no início ou durante o percurso. Então, fim do trajeto, se o passageiro não efetuar o pagamento do bilhete, o transportador ele pode reter a bagagem do passageiro até o pagamento do bilhete, um exercício regular de direito. Transporte de coisas. Quando que se inicia o transporte da coisa? Desde o momento em que a coisa é entregue ao transportador. Uma vez recebida a coisa pelo transportador, ali se inicia a responsabilidade do transportador perante o contratante. O primeiro ato de execução do contrato, portanto, é a entrega da coisa ao transportador. A coisa deve ser caracterizada pela sua natureza, valor, peso e o mais que for necessário para que não se confunda com outras. O destinatário da coisa ele também deve ser identificado, ao menos pelo nome e pelo endereço. O transportador ele pode se recusar a receber a coisa para transporte se a embalagem da coisa for inadequada ou se colocar em risco a saúde das pessoas envolvidas no transporte ou puder danificar o veículo ou outros bens, assim como se a coisa cujo transporte ou comercialização não sejam permitidos ou venha desacompanhada dos documentos exigidos por lei ou regulamento. É facultado ao remetente, aquele que entrega a coisa para transporte, até a entrega da coisa, desistir do transporte e pedi-la de volta. Pode ainda ordenar que a coisa seja entregue a outro destinatário, pagando em ambos os casos os acréscimos de despesas decorrentes da contraordem, mais as perdas e danos que houver. A coisa depositada ou guardada nos armazéns do transportador, em virtude do contrato de transporte, rege-se no que couber pelas disposições do contrato de depósito, que nós vimos há pouco. As mercadorias, as coisas, elas devem ser entregues ao destinatário ou a quem apresente o conhecimento do frete endossado. Essa pessoa tem o dever, o destinatário tem o dever de conferir a coisa recebida e apresentar as reclamações que tiver sob pena de decadência. O parágrafo único do artigo 754 enuncia que, havendo avaria ou perda parcial da coisa transportada não perceptível à primeira vista, o destinatário conserva o direito de ação contra o transportador, desde que denuncie em 10 dias contados da entrega. Então, recebida a coisa com uma avaria aparente, o destinatário ele deve imediatamente solicitar a reparação do dano. Agora, se essa avaria for parcial, não perceptível no momento do recebimento da coisa, o destinatário ele tem até 10 dias para denunciar o dano. Essas são as disposições do contrato de transporte. Vamos para o nosso próximo contrato. Contrato de seguro. Contrato de seguro é aquele pelo qual o segurador se obriga para com o segurado, mediante o pagamento de um prêmio,
a indenizá-lo de prejuízo decorrente de risco futuro. Nesse conceito, nós temos vários elementos que integram o contrato de seguro. O elemento subjetivo é o segurador e o segurado, são as partes que contratam o contrato de seguro. Prêmio. Prêmio é a quantia paga pelo segurado para que o segurador assuma o risco futuro. Indenização. Indenização é o valor pago pela seguradora caso o risco se concretize. Esse pagamento pode ser para o próprio segurado ou para um beneficiário por ele indicado. Risco. Risco é a possibilidade de ocorrer o sinistro, a possibilidade de ocorrer aquele fato futuro. E o sinistro é o risco concretizado, quando esse fato futuro ocorre, por exemplo, a morte. O risco pode ser relacionado à morte, a uma doença, a um dano. A apólice é o documento emitido pela seguradora, no qual são previstos os riscos assumidos, o início e o fim de vigência do contrato, o limite da garantia, o prêmio devido e, quando for o caso, o nome do segurado e do beneficiário. Então, esses são alguns conceitos que envolvem o contrato de seguro. O contrato de seguro é um contrato bilateral, apresenta direitos e deveres proporcionais a ambas as partes. É um contrato oneroso, tem a remuneração do segurador por meio do prêmio e pode haver ou não a remuneração do segurado ou beneficiário de acordo com a ocorrência ou não do risco. É um contrato tipicamente aleatório, pois o risco é um fator determinante do negócio em decorrência da possibilidade de ocorrência do sinistro, que é um evento futuro incerto com o qual o contrato mantém relação. Na grande maioria das vezes, o seguro é um contrato de adesão, já que o conteúdo em geral é imposto pela seguradora, e então a interpretação do contrato deve ser feita de modo mais favorável ao aderente. No contrato de seguro é muito importante que as partes guardem a boa-fé objetiva. O segurado e o segurador eles são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes. Nesse sentido, nós temos o enunciado 372 do Superior Tribunal de Justiça. No caso de negativa de cobertura securitária por doença pré-existente, cabe à seguradora comprovar que o segurado tinha ciência inequívoca daquela, ou seja, da doença pré-existente. Isso porque a boa-fé do segurado consumidor é presumida, então compete à seguradora comprovar que o segurado agiu com má-fé. O agravamento do risco intencional é uma causa excludente do dever de indenizar do segurador, mas deve ser interpretado restritivamente, em face da presunção de que as partes se comportam de acordo com a boa-fé objetiva nos negócios por elas celebrados. Por essa razão, entende-se que o agravamento do risco exige prova concreta de que o segurado contribuiu para a consumação do risco. Nesse sentido, nós temos o informativo do Superior Tribunal de Justiça, informativo 542, recurso especial 1.412.816 de Santa Catarina. O informativo diz que, caso a sociedade empresária segurada, de forma negligente, deixe de evitar que o empregado não habilitado dirija o veículo objeto do seguro, ocorrerá a exclusão do dever de indenizar, se demonstrado que a falta de habilitação importou em incremento do risco. A boa-fé objetiva é flagrante no artigo 768 do Código Civil, que traz a regra da perda do direito à garantia se o agravamento for intencional. Nós temos aqui mais uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 465, que diz que
Ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem sua prévia comunicação. Ocorrendo o pagamento pela seguradora, se ocorrer o sinistro e a seguradora efetuar o pagamento da indenização, é possível que ela acione uma ação regressiva em face do culpado pelo evento danoso. Nesse sentido, a súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo que efetivamente pagou até o limite previsto no contrato de seguro. Temos mais uma súmula aqui a respeito do contrato de seguro do Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula 632. Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. Certo. O seguro é dividido em duas modalidades. O contrato pode ser de seguro de dano ou de seguro de pessoas. O seguro de dano é o seguro que envolve questões patrimoniais, que tem como finalidade a proteção do patrimônio do segurado. A garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse do segurado no momento da conclusão do contrato, sob pena de perder o segurado a garantia e ter de pagar o prêmio. Ou seja, o seguro ele tem como intenção proteger aquele bem da concretização de um risco. Se o seguro, o valor da indenização, for maior do que o próprio valor do bem, há uma descaracterização da finalidade do contrato. No que se refere ao risco de seguro, no que toca ao risco do seguro, esse compreenderá todos os prejuízos resultantes ou consequentes, como, por exemplo, os estragos ocasionados para evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa. Em havendo contrato de seguro de coisas transportadas, a vigência da garantia começa no momento em que a coisa é recebida pelo transportador. Lembra que nós vimos há pouco que o contrato de transporte de coisa, ele se inicia no momento em que a coisa é entregue ao transportador. Então, se houver um seguro relacionado com o contrato de transporte, a vigência, a proteção da coisa também se inicia no momento em que essa coisa é entregue ao transportador. É possível a acumulação de seguros desde que a soma das indenizações não ultrapasse o valor do bem. Também é possível que o seguro seja parcial, cubra uma parte do bem. Em regra, o contrato de seguro ele não é personalíssimo. Admite-se a transferência do contrato para terceiros se houver a alienação ou a cessão do interesse segurado. O segurado pode ceder o contrato para outra pessoa sem a necessidade de autorização da seguradora. Porém, é possível que no contrato haja cláusula que proíbe essa transferência, a cessão desse direito. Sendo um instrumento contratual nominativo, a transferência só produz efeito em relação ao segurador mediante aviso escrito assinado pelo cedente ou pelo cessionário. No caso de o segurador tem direito à ação regressiva, isso nós já falamos, a súmula 188. Artigo 786, hipótese de subrogação legal, também já falamos. Seguro de responsabilidade civil. Por meio desse seguro, a seguradora compromete-se a cobrir os danos causados por atos ilícitos cometidos pelo segurado a terceiro. Contrato de seguro civil, de seguro de responsabilidade civil. Intentada ação contra o segurado terá este ciência dará este ciência ao segurador. Então, no contrato de responsabilidade civil,
Se o segurado for acionado em uma ação judicial, ele deve dar ciência à seguradora dessa ação judicial. Essa ciência é feita por meio da denunciação da lide, muito comum em seguros de veículos, quando há um acidente de trânsito e o segurado ele é acionado para reparar os danos decorrentes desse acidente. Em geral, ele deve fazer a denunciação da lide da seguradora, para que a seguradora tenha ciência e possa ali utilizar os meios de defesa. A denunciação à lide ela não é obrigatória, sendo reconhecido o direito de regresso contra a seguradora por parte do segurado. Certo, seguro de pessoas. O bem segurado, nesse caso, é a incolumidade física ou a vida do segurado, do indivíduo. A pessoa humana, portanto, é o objeto do contrato de seguro, contra riscos de morte, comprometimento da saúde, incapacidade, invalidez ou acidentes. É possível cumular seguros de pessoas. O contrato de seguro de pessoa pode instituir um terceiro beneficiário. Neste caso, se o segurado não renunciar à faculdade ou se o seguro não tiver como causa declarada a garantia de uma obrigação, é lícita a substituição do beneficiário por ato entre vivos ou de última vontade. O segurador ele deve sempre ser cientificado da alteração do beneficiário. Na falta de na falta de indicação do beneficiário no contrato de seguro de pessoas, ou se por qualquer motivo não prevalecer aquela pessoa indicada pelo segurado, o capital segurado ele deve ser pago pela metade ao cônjuge, não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros, obedecida a ordem de vocação hereditária prevista no artigo 792. Na falta dessas pessoas indicadas, se o segurado falecer sem deixar cônjuge, descendente, serão beneficiários os que provarem que a morte dos segurados privou dos meios necessários à subsistência, o que depende ainda da análise do caso concreto, conforme prevê o parágrafo único do artigo 792. O enunciado 186 da Terceira Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal estabelece que o companheiro deve ser considerado implicitamente incluído no rol das pessoas tratadas no artigo 790, parágrafo único, por possuir interesse legítimo no seguro da pessoa do outro companheiro. Então, o companheiro ele deve também ser beneficiário do contrato de seguro na mesma qualidade de cônjuge. Nos casos de seguro de vida ou de acidentes pessoais para a morte, o capital segurado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. Isso porque o valor do seguro deve ser revertido ao beneficiário, não aos herdeiros ou espólio do falecido. Então, a indenização do seguro ela não compõe o patrimônio do segurado, do espólio. Ela não compõe o espólio. O valor da indenização ele é destinado aos beneficiários do contrato de seguro. Não tem qualquer relação com herança, portanto, não é destinado aos herdeiros, nem deve ser utilizado para pagamento de dívidas do espólio. No seguro de vida para o caso de morte, é lícito se estipular um prazo de carência durante o qual o segurador ele não responderá pela ocorrência do sinistro. Nessas hipóteses, ocorrendo o sinistro durante o período de carência, o segurador ele é obrigado a devolver ao beneficiário o montante da reserva técnica formada. Essa reserva técnica ela é constituída pelos valores pagos pelo segurado para garantir eventual cumprimento do contrato pela seguradora diante do sinistro. Então, se dentro do período de carência ocorrer o sinistro, a seguradora não pagará o valor da indenização,
mas deverá restituir a reserva técnica, aqueles valores pagos pelo segurado para fazer jus à indenização futura. O caso de suicídio é bastante emblemático no caso de seguro de pessoas. Nós já tivemos súmulas em vários sentidos e algumas foram recentemente canceladas. A regra geral é que o beneficiário não tem direito à indenização quando comete suicídio nos 2 primeiros anos de vigência do contrato. Essa norma ela está prevista no artigo 798. Se ocorrer o suicídio nos 2 primeiros anos de vigência do contrato, os beneficiários não terão direito à indenização, mas terão direito à reserva técnica, aqueles valores que o segurado pagou para a seguradora. Fora desse caso de isenção do dever de indenização nos 2 primeiros anos do contrato, a seguradora não pode impor outras cláusulas que afastem o seu dever de indenizar. Fora dessa hipótese dos 2 anos, é nula a cláusula contratual que exclui o pagamento do capital por suicídio do segurado. Esse entendimento ele está expresso no recurso especial 1.334.005 de Goiás, no informativo 564. Há uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 610, a qual prevê que o suicídio não é coberto nos 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante de reserva formada. Certo. Esse entendimento ele foi firmado em 2015. Até 2015, o entendimento jurisprudencial era outro. O entendimento jurisprudencial era que o suicídio não era coberto se fosse premeditado. Se não fosse premeditado, a seguradora era obrigada a efetuar o pagamento da indenização, ainda que o sinistro tivesse ocorrido em razão do suicídio. Como esse entendimento vigorou até 2015, e havia inclusive súmula nesse sentido, a súmula 61 e a súmula 105 a súmula 61 do STJ e a súmula 105 do STF. Recentemente nós tivemos um informativo, o informativo 662, no sentido de que se o suicídio ocorreu antes da alteração do entendimento, então deve-se seguir a regra da premeditação. Se houve premeditação, não há dever de indenização. Se não houve premeditação, há sim o dever de pagamento da indenização securitária. Essa modulação de efeitos pelo Superior Tribunal de Justiça está prevista no recurso especial 1.721.716 do Paraná, e veio no informativo 662, de dezembro do ano passado, de dezembro de 2019. E ela prevê que é cabível a modulação dos efeitos do entendimento da súmula 610 do STJ, no caso de suicídio que tenha ocorrido ainda na vigência do entendimento anterior, até 8 de abril de 2015, previsto na súmula 105 do STF e 61 do STJ. Então, o STJ decidiu nesse julgado, no final do ano passado, que se o suicídio ocorreu até abril de 2015, a regra que deve ser aplicada é a da premeditação, que era prevista na súmula 105 do STF e 61 do STJ. Se o suicídio ocorreu a partir de 8 de abril de 2015, a regra a ser aplicada é aquela prevista no Código Civil dos 2 primeiros anos de vigência do contrato. Correto? Essas são, então, as observações do contrato de seguro. Vamos para o nosso próximo contrato. Constituição de renda. O conceito do contrato de constituição de renda está aí previsto no nosso slide, é o contrato pelo qual uma pessoa, o instituidor,
ou sensuísta, entrega certo capital em dinheiro, bem móvel ou imóvel a outra, ao rendeiro, que se obriga a pagar-lhe temporariamente renda ou prestação periódica. O contrato de constituição de renda, ele é, em regra, gratuito, mas pode ser oneroso de acordo com a pactuação das partes, caso o instituidor exija que o rendeiro lhe preste garantia real ou fidejussória. A renda, ela deve ser, a constituição de renda deve ser pactuada por meio de um instrumento público, conforme prevê o artigo 807, é um contrato temporário, já que a constituição de renda é feita por prazo certo, por vida ou podendo ultrapassar a vida do devedor, do rendeiro, mas não a do credor, o instituidor, seja ele o contratante ou terceiro. É nula a instituição de renda em favor de pessoa já falecida ou que nos 30 dias seguintes vier a falecer de moléstia que já sofria quando foi celebrado o contrato. Essas são as observações da constituição de renda. Vou encerrar aqui esse vídeo e no próximo vídeo nós retornamos com os demais contratos do Código Civil. Até breve.